Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje vamos trazer mais um vídeo das séries de nômades digitais que vamos ter aqui no canal. E hoje nós vamos responder algumas perguntas que temos recebido sobre nômade digital, o que é nômade digital e como ser nômade digital. Estou aqui com o Paulo Pires novamente e nós vamos deixar com ele para ele explicar um pouquinho pra gente. Vou fazer algumas perguntas para eles, que normalmente são as perguntas que eu recebo. Então, o que é nômade digital? Nômade digital, pra gente entender o que é um nômade digital, a gente tem que dar um passo atrás e primeiro entender o que é um nômade. Na nossa história como humanidade, bem no comecinho, sei lá, 100 mil anos atrás, sei lá, tô chutando, mas é bem antigamente, a gente era nômade, o ser humano era nômade, os nossos antepassados eram nômades. O que significa isso? Que a gente não tinha uma cidade, a gente não tinha uma casa, uma civilização, a gente vivia vindo em locais basicamente onde que tinha comida, a gente queria comida. Então a gente, no nosso sangue, a gente é nômade, a gente sempre foi. Mas na história recente de nós, da humanidade, que a gente começou a se civilizar e criar locais, criar cidades, mas bem antigamente a gente era nômade. Então nômade é basicamente isso. Na história recente da humanidade que a gente começou a construir civilizações, a gente começou a ter um local definido pra gente morar. Então a gente entendendo o que é um nômade, que são pessoas, uma pessoa, um grupo de pessoas que tá sempre mudando de local, a gente entende metade dessa história. E o digital entra no aspecto de que a gente realiza o nosso trabalho digitalmente. A gente ganha dinheiro, a gente mantém a nossa viagem, os custos da nossa viagem, do nosso nomadismo digitalmente. Isso que significa ser um nômade digital. Você está sempre mudando de local, você não tem um local fixo que você chama de casa e realiza seu trabalho de forma digital, de forma eletrônica, remotamente. É basicamente isso que é um nômade digital. Nômade digital. Então, sabendo o que é um nômade digital, quais trabalhos possam, sei lá, te tornar um nômade digital? Porque para você ser um nômade digital, você precisa de dinheiro para você se locomover e para outros países, enfim. Então, quais áreas, profissões que podem te proporcionar ser um nômade digital? A gente pode separar isso em duas categorias, né? A primeira categoria é a categoria que você faz seu próprio dinheiro, você tem seu próprio negócio, ou você tem seu blog que gera dinheiro, você tem seu canal no YouTube que gera uma renda para você. Você está sempre criando conteúdo que vai te recompensar financeiramente, seja por propaganda, anúncios ou parcerias, alguma coisa assim. Então esse tipo seria você produzindo conteúdo para alguém ou você produzindo conteúdo para você mesmo, para o seu blog e vivendo dessa renda. A segunda categoria é quando você trabalha para alguém, quando você é empregado de alguém e esse alguém, essa empresa, te permite trabalhar de uma forma remota, que você não precisa estar no escritório todo dia de 9 a 5 e que você tem no computador, uma internet, você pode realizar seu trabalho. Essa é a segunda categoria que você pode trabalhar. Nessa segunda categoria tem muitas coisas que você pode fazer, tipo, muitas empresas já aceitam trabalho remoto. Eu acho que o principal hoje em dia, que todo mundo que eu conheço faz, é trabalhar com TI, programação de aplicativos, websites, essas coisas. Né? Programadores em geral, desenvolvedores, engenheiros de software, eles têm mais oportunidades porque empresas desse setor são um pouco mais, eles pensam um pouco mais no funcionário e na felicidade dele, e também esse tipo de empresa hoje em dia querem reduzir muito o custo, então o escritório é um custo muito grande para eles, então acaba que eles deixam o funcionário escolher onde quer trabalhar e etc. E também abre, não só com tecnologia de informação, mas jornalismo, o que mais? Designer, escritor, esse tipo de coisa. Todo mundo tem essa possibilidade também de estar trabalhando com isso. Basta, tipo, conversar com seu chefe. Tentar fazer um acordo. Tentar fazer um acordo. Eu trabalho, sei lá, 2 meses remoto, 2 meses no escritório, também funciona. Eu acho que são basicamente essas duas formas, né? Ainda tem uma outra forma que você, sei lá, você é um empresário, tem sua empresa e, sei lá, mas aí não vale. Não vale, porque no caso... Você já é rico. Então, seguindo com as perguntas, como que você escolheria ou escolhe o próximo destino, tanto para quem está começando ou para quem já é experiente? O primeiro de tudo, quando e a gente está olhando o próximo destino, é que a gente olha se a gente precisa de visto para ir naquele local. Depois disso, a gente olha o clima, porque a gente não é muito fã de frio, porque não dá para fazer nada, principalmente quando tá nevando, então, tipo, a gente olha bastante clima. A língua também eu acho importante. Bem importante. Bem importante. Você tá indo para um local que você não fala a língua e você não tem interesse de aprender aquela língua, eu acho que não faz muito sentido. Exato. Você tem que ter, tipo, sei lá, eu tô indo pra Tailândia, eu quero aprender Thai. Tipo,
tipo, você tem que querer, porque você não pode ir pra Tailândia sem saber nem um pedacinho, né? Exato. Então, um bom dia, isso. um obrigado. Eu também levaria em conta o custo de vida nesses locais. Bem importante também. É muito importante, por exemplo, você quer fazer, sei lá, passar uma temporada nos Estados Unidos, cruzar os Estados Unidos, lá de Nova York e até São Francisco. É caro. Muito caro. O custo, o poder aquisitivo que você tem que ter para comprar coisas e se manter nos Estados Unidos é tipo muito mais elevado do que, por exemplo, no Vietnã. Então você tem que ter, eu posso gastar um pouco mais. E isso também entra a questão do planejamento, né? Tipo, quanto você tem para gastar para tal viagem ou para esse país. Exatamente, isso entra como que você planeja seu próximo destino e quanto de grana você tem para gastar. Eu acho que o dinheiro é um fator também que a gente sempre leva em conta. Outro fator que eu sempre olho, assim, a gente sempre conversa sobre é a cultura do local também. Eu acho que é importante a gente ir para um local e querer conhecer mais da cultura desse país. Dar uma pesquisada, ver se acha interessante. Isso, tipo, o que te atrai lá? É a comida, é a cultura, é dança que eles têm, é música. Eu acho que é importante levar isso em conta também. Uma outra coisa que eu olho bastante é tipo, o que outras pessoas falam desses locais, onde que os outros nômades estão, o que eles estão falando desse local. O que eles gostam mais, qual parte eles gostam mais, Isso, tipo... Sul, Norte... Tem local que é mais violento, tem lugar que é menos violento, você tá procurando internet mais rápida, ou você tá procurando um coworking ou um café pra você trabalhar. Então, esse é um dos fatores que a gente sempre olha, assim. E pra, tipo, é complicado você, tipo, por exemplo, juntar todo esse tipo de informação no local. Eu quero pegar 4 países que eu quero viajar, mas como que eu junto esse tipo de informação? Tem um site bem legal que chama nomadlist.com, que ele reúne basicamente tudo que a gente tá falando aqui. Exato. Então, a gente vai deixar na descrição pra quem quiser olhar. Bem interessante. É muito legal que você pode ver o custo, se é seguro o local, comida, como que é a comida, qual que é a velocidade na internet em geral. Acho bem legal. É bem interessante. Dando sequência a mais uma pergunta, muitas pessoas têm dúvida em relação de onde a gente compra nossas passagens, onde a gente encontra passagem, né, mais barata, enfim. E também como escolher o lugar para ficar. Começando pelas passagens, tem vários sites hoje que agrupam passagens de várias companhias aéreas, então você não precisa de ficar indo em cada companhia aérea e pesquisando individualmente. Geralmente, em voos na América do Sul, em alguns voos para Europa e Estados Unidos, a gente compra pela Max Milhas, porque a Max Milhas ela oferece para você comprar milhas de outra pessoa. Com essas milhas você pode comprar uma passagem que chega a ficar às vezes 90% mais barata do que na companhia aérea. Então, quando a gente está saindo do Brasil para algum lugar, a gente sempre compra na Max Milhas, ou dentro do Brasil, ou às vezes até voltando pro Brasil também, tem muita coisa boa lá. E quando a gente tá, por exemplo, agora a gente tá nos Estados Unidos, a gente tá em Los Angeles e a gente quer viajar para Austin, fica um pouco complicado, porque a Max Milhas é uma empresa brasileira que ela trabalha com empresas brasileiras e algumas empresas europeias. Então é um pouco complicado achar, tipo, passagem de milha americana num site brasileiro, então é um pouco complicado. Então a gente acaba usando bastante o Google Flights, pega toda a tecnologia do Google de busca e usa isso para achar passagens aéreas baratas. Então eu tô sempre olhando lá quando é uma coisa que não dá para achar pela Max Milhas. A dica é, em passagem aérea, olha no site da maxmilhas.com.br, vai estar o link aqui com o nosso referral pra gente ganhar uma grana também. Só que não. Só que não, mas o desconto tá bom, a gente precisa de mais nada, tá bom demais já. Então, por exemplo, um exemplo você consegue sair de BH, ir para Miami e voltar com R$ 1.300. Passagem ida e volta, dependendo da promoção que eles tiver, da época do ano. A gente já achou passagem para nós dois, ida e volta para Nova York em abril. Ficou por R$ 1.800 para 2 pessoas. Então, por exemplo, quando nós estávamos na Indonésia, eu estava procurando... a gente foi bem em cima da hora que a gente decidiu voltar pro Brasil e eu comecei a pesquisar passagens em sites internacionais, digamos assim. Não tava pesquisando na Max Milha. E depois eu comecei a pesquisar na Max Milha e o preço, gente, tava absurdamente mais barato. Por exemplo, tinha passagem de 5 mil mais barato. Tipo, tinha passagem na Skyscanner, tipo, de 10 mil para uma pessoa, no caso, e na Max Milha tava 6, 5. É muito cara a passagem para países, tipo, por exemplo, países asiáticos, para Europa. As passagens são bem caras mesmo, mas na Max Milha a gente normalmente consegue, igual ele falou, tipo,
dependendo até 90% mais barato. É absurdamente mais barato. Então, Maximiliano, um jabazinho a gente fez pra vocês aí, dá uma moral. Dá um desconto pra nós. Mais, a gente quer mais. Mais desconto. Sobre acomodação, apartamento, a gente usa única e exclusivamente o Airbnb. O que é o Airbnb, né? O Airbnb oferece pra vocês, pra nós, pra todo mundo, casas, apartamentos que estão vagos. Por exemplo, você tem um apartamento mobiliado. Todo mobiliado e você não quer alugar ele, tipo, por um tempo longo. Você quer arrumar alguém para ficar lá em curtos períodos. Então você cadastra no Airbnb seu apartamento e as pessoas vão lá. Geralmente elas alugam uma semana, 2, um mês. Tipo, são pequenos períodos mesmo assim. É bom pro dono do apartamento porque ele não tem uma pessoa lá o ano inteiro. Ele pode fazer outras coisas com a casa se ele quiser ficar lá, se ele quiser morar. E é bom pra gente que aluga que a gente não tem nenhum vínculo. Então, eu não tenho que assinar nenhum contrato, eu não tenho que pagar nada quer dizer, a gente paga tudo adiantado, né? Mas tá pago, então a gente não tem que pagar calção, não tem que pagar nada. Como que funciona? Você vai no site da Airbnb.com e busca pela cidade que você quer ir e tem alguns filtros lá que você pode buscar, por exemplo, eu quero um quarto. Você pode alugar um quarto ou você pode alugar todo o lugar. A gente sempre aluga todo o lugar. Então, são vários tipos de acomodação. Assim, apartamento e casa são os mais famosos, né? A gente sempre usa porque é bom pra gente e bom pro dono. O benefício que a gente tem é justamente isso, que a gente chega, fica e vai embora. Nenhum vínculo, sem nada. A gente tem seguros dos dois lados. A gente não fica na mão dos dois lados. Por exemplo, ele como dono da casa, se a gente quebra alguma coisa, o Airbnb paga pra ele. Então, se a gente quebra a televisão, o Airbnb paga no valor da televisão e cobra de mim algum valor. Uma taxa de que eu quebrei. E do meu lado também, por exemplo, se eu não gostei da casa, se eu achei que não está de acordo com o que estava nas fotos e na descrição, eu posso cancelar e pegar todo o meu dinheiro de volta, porque não era aquilo que estava sendo divulgado. E eu acho que é um dos melhores custos-benefícios que tem. É um pouco mais caro, fica um pouco mais caro do que alugar uma casa, mas você vai ter tudo. A casa toda mobiliada com internet, televisão, geralmente tem algumas coisas a mais, piscina, blá, 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 um monte de coisa. Então a gente acaba sempre escolhendo Airbnb por causa disso. Pela segurança que a gente tem e pelo custo também. Porque em relação a hotel, normalmente hotel, o Airbnb em si já é caro. Por exemplo, a gente fica 10, 15 dias aqui nos Estados Unidos e é bastante caro. E se a gente fosse ficar em hotel, a gente não teria, tipo, a liberdade que a gente tem, tipo, a acomodação de se sentir em casa, porque querendo ou não, você ficar em um hotel e você ficar em um Airbnb, a experiência, né? A experiência é totalmente diferente. Você tá numa casa que não é sua, mas se você se sente em casa, digamos assim. A gente recomenda bastante usar o Airbnb. Inclusive tem um post lá no blog que eu fiz sobre hotel Airbnb, qual escolher. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso. Você meio que já falou, né? Tipo, os pontos positivos de ficar no Airbnb. Quais são os pontos negativos? Antes de eu falar o ponto negativo, só falar uma coisa que você falou, eu acho que é importante falar que uma das premissas do nomadismo digital é você viver como um local, como uma pessoa daquele local vive. Então quando a gente escolhe o Airbnb, também tem o peso de que a gente vai viver igual as pessoas aqui. A gente tá no Airbnb agora e tá cercado de vizinhos que são daqui, que moram aqui, que vivem aqui e tem a vida dele aqui. Porque muita gente pensa que a gente viaja e a gente é turista. A gente não é turista. A gente trabalha, ela trabalha, eu trabalho, e a gente passa a maioria do tempo da gente dentro de casa, então a gente sai para conhecer alguma coisa ou outra, porque a nossa ideia é viver como uma pessoa que vive aqui, não como um turista. Então a gente não fica passeando a semana toda. Tipo, a gente não fica indo em local turístico, a gente não fica em hotel. Não fica em hotel justamente por causa disso, da experiência que ela tava falando. Então, aqui eu saio da porta, eu cumprimento o vizinho que mora aqui, sei lá, tem 20 anos, e eu vou ali na esquina, no local que eles vão. Pra gente ser visto, a gente quer viver como que eles vivem, como que é isso, entendeu? E os pontos negativos do Airbnb é que eu acho, assim, na nossa experiência, que o Airbnb é tipo uma loteria. Você entra no site, as fotos lá maravilhosas, a descrição perfeita, você vai lá e paga, quando chega no local, é uma merda. Eu acho que essa experiência que o Airbnb tem que melhorar um pouco pra gente. Tem que ser mais rígido. Mais rígido, ter uma curadoria, sei lá, não sei como é que eles fariam isso, mas, por exemplo, a gente tinha lugar no Airbnb aqui em Los Angeles e nas fotos tava nossa, um castelo, muito bom. A gente chegou lá, tipo, totalmente diferente do que a gente tinha. A parte boa é, igual eu tinha falado, a gente cancelou e pegou o dinheiro de volta e alugou outro. Então, sabendo mais ou menos o que é um nômade, como ser um nômade, como comprar suas passagens, onde ficar, nós vamos perguntar para o nosso Paulinho aqui
O que levar na sua mochila de nômade, já que você gosta tanto desse negócio de viajar e fica olhando sites e segue pessoas, né, que são nômades muito mais tempo que a gente. O que levar na sua mochila de nômade? Então, é uma das coisas um dos assuntos mais que tem mais diferenças, vai de pessoa a pessoa, né? Eu aconselho levar o mínimo que você puder. Sempre viajar com o mínimo. Isso vai te dar um monte de benefícios que você nem imagina. Por exemplo, um dos benefícios que eu acho é o seguinte: quando você viaja com o mínimo, você não tem que ficar pagando bagagem extra. Você não tem que ficar se preocupando com o peso da bagagem quando tem limite de peso. Bagagem despachada. E a mobilidade que você tem é muito maior quando você está com uma coisa pequena. Tipo assim, eu sempre tento viajar com o mínimo possível. Ela não. Então, mas o que a gente leva na nossa bolsa hoje? A gente depende do local que a gente vai e a quantidade de tempo que a gente vai ficar. Mas o básico que a gente tem, que a gente sempre carrega na nossa mochila, é o nosso computador, que é o que a gente usa para trabalhar. A segunda coisa, que são os periféricos do computador, carregador, adaptador. Adaptador é bem importante. Adaptador é bem importante porque os países, as entradas das tomadas, elas não são um padrão internacional. Então cada país vai ter uma entrada diferente. Vai ter uma voltagem diferente. Ainda bem que os produtos novos de hoje, eles não têm essa de 110 ou 220. Geralmente são bivolt. Se não for uma coisa tipo uma máquina de lavar ou um trem muito potente, tipo, é bivolt. A gente sempre leva remédio, né? A gente sempre leva remédio. Porque tem alguns países que não aceitam remédios que, por exemplo, que no Brasil é um remédio que você pode simplesmente ir na farmácia e comprar. Se você está fazendo uso de algum antibiótico, alguns remédios de dor de cabeça, inclusive, em alguns países são considerados remédios, droga. Então, por exemplo, na Indonésia tinha alguns remédios que a gente tomava que era considerado droga ilegal em Dubai. Exatamente. Então é importante também você fazer essa pesquisa de quais remédios levar. Se você faz um uso de um remédio específico, talvez você não consiga comprar esse remédio no país e talvez ele seja considerado como droga. Então atenção aí com a necessidade de remédios. Sempre tem em mãos a necessidade de remédio, mas junto com ela também as receitas que você comprou do determinado remédio. Exato. Que e a gente sempre leva na mochila mesmo. Porque... na mochila, não tô falando da bolsa. Da mala, tô falando da mochila. A gente sempre leva também óculos escuros, que é importante, eu acho, para proteger a visão da gente. Depende do local que a gente vai. Tem muito sol. Se for verão, tem muito sol e acaba que prejudica muito a visão. Celular, o básico, com um chip local, com principalmente internet, assim, o básico e o essencial. Pra você não se perder, usar o Maps. Sempre, os Airbnbs eles têm Wi-Fi, mas sempre que você sair de casa, confere se você tem internet, confere quanto você tem de limite de internet que você pode usar no seu dia a dia, porque senão você pode, realmente ficar muito fudido. Muito fudido. Uma câmera pra gente poder registrar os locais que a gente vai. Apesar de a gente não ser turista, no final de semana a gente sai, a gente tira as fotos, grava alguma coisa, etc. É o que tem na nossa bolsa. A gente também leva um videogame portátil pra jogar dentro do avião, que é um tédio do caralho. É muitas horas viajando, tipo, não aqui dentro, mas quando tá vindo e voltando. Tipo, a gente passa 8 horas dentro do avião ou mais, dependendo do voo, né? Tipo, tem voo de 12, 14 horas, então depende muito. Então é importante você baixar umas músicas no celular para ficar no fone de ouvido, ou um livro para estudar, enfim. Coisas para você fazer dentro do avião também é importante. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha sanado todas as dúvidas que vocês têm sobre o que é isso de ser um nômade digital. Eu acho que tem muita mais coisa que a gente pode falar, mas para ser mais curto e para fazer mais simples para as pessoas entenderem, acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo que a gente vai... Ela, vai estar sempre olhando e me perguntando e eu vou responder pra ela, responde pra vocês. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!